Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Peço a vocês perdão mais uma vez, a obra continua, tá? Provavelmente não vou fazer um vídeo muito longo e, enfim, hoje não tem jeito, eu tenho que gravar o vídeo de casa, tá? Então começamos o nosso vídeo lendo o texto que é a segunda vinda. Hoje é a última leitura do ano desse texto que é a segunda vinda. Amanhã nós começamos o grupo de lições do texto que é o julgamento final. A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e reestabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reserva. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto contigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é, enfim, reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo o caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário, que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo, para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto: o Filho de Deus é um só em nós e, através dele, podemos alcançar o amor de nosso Pai. Que bonito, né? Não me canso de repetir isso, gente. É muito bonito. Esses textos são muito bonitos, né? Todos. Lembro a vocês que ontem à noite tivemos live, tá? Do item 3.2. Se você ainda não tiver assistido, por favor, assista. Não fique atrasado com a sua leitura do livro-texto, tá bom? É importante, é muito importante o acompanhamento do livro-texto. Só esse ano que eu pude começar a fazer as lives, tá bom? Se você ainda não tiver feito o Pix para mim também no valor mínimo de R$8, agradeço a você se fizer, tá? Lição 310. Passo o dia de hoje sem medo e com amor. Passo o dia de hoje sem medo e com amor. Meu Pai, quero passar este dia contigo, como escolheste que todos os meus dias deveriam ser. E o que vivenciarei não terá nenhuma relação com o tempo. A alegria que vem a mim não virá dos dias nem das horas, pois vem do céu para o teu filho. Este dia será a tua doce advertência para que eu me lembre de ti, o teu chamado benevolente ao teu Filho Santo,
o sinal de que a tua graça veio a mim e de que é tua vontade que eu seja libertado hoje. Passamos este dia juntos, tu e eu, e o mundo todo unir-se-á a nós no nosso canto de agradecimento e alegria àquele que nos deu a salvação e que nos libertou. Somos restituídos à paz e à santidade. Hoje não há lugar em nós para o medo, pois acolhemos com boas-vindas o amor em nossos corações. Que bonito, né? Então, passo o dia de hoje sem medo e com amor. Por quê? Porque passo o dia de hoje contigo, com o Pai, em comunhão com o Pai, né? Como é que você vai praticar isso hoje com a sua criança interior? Vai lá nas suas memórias, no seu baúzinho de memórias, pega um momento em que a sua criança possa ter estado bastante assustada, com bastante medo, e leva o seu amor, e leva a presença de Deus, tá bom? Vai ser isso que você vai fazer hoje. Você pode fazer durante a sua meditação noturna, por exemplo, né? Porque a diurna, a de manhã cedo, eu imagino que você já tenha feito, tá bom? Muito bem, meus queridos. Espero que a criança interior de vocês esteja aí firme e forte, tá bom? Muito bem aí. Passamos para a leitura do livro A Year of Miracles, o texto do dia 310, livro de Mary Ann Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. Hoje é um texto para reflexão sobre movermos montanhas, tá? Todos nós temos as coisas certas, porque todos nós somos os anfitriões de Deus. Ou melhor, porque todos nós somos anfitriões de Deus, tá? A sua voz, e não a voz do ego baseada no medo, é a voz que nós podemos ouvir e aprender a seguir. Cada um de nós está designado a canalizar as forças espirituais de talento, criatividade e inteligência, tá? Todos nós. Todos nós. Se você vai fazer isso ou não, aí é com você. Aí vai depender da sua escolha e do seu trabalho para manifestar isso na sua vida, tá? Só a escolha não é suficiente. Apenas o trabalho também não é suficiente. Não há nada para tomarmos crédito, para tomarmos um crédito pessoal, né? Eu escrevi esse livro maravilhoso. Não. Eu fiz o download lá das ideias de Deus, né? E também nada para se desculpar. Como uma criança de Deus, apenas acontece apenas o fato de que você é o recipiente do poder e das possibilidades infinitas de Deus. Se você já sabia ou não disso, se você já tinha praticado ou não isso, não importa, né? Porque essas possibilidades estão aqui dentro de você nesse exato momento, né? A sua capacidade latente está aqui nesse exato momento. A sua capacidade de criar e de alcançar coisas boas além dos seus sonhos mais delirantes. E isso nunca muda. Nenhuma condição mortal diminui o poder de Deus. E não importa qual seja o seu currículo, ou quantos diplomas você tenha. Não importa quais sejam os erros que você tenha cometido. Não importa como a economia do seu país está caminhando. Importa apenas que você coloque a sua consciência, o lugar onde você coloca a sua consciência no momento presente. Saiba quem você é e quem vive dentro de você. E mover montanhas
parecerá algo pequeno comparado àquilo que você pode fazer, né? Muito engraçado, né? Outro dia eu tava vendo no Instagram um post de uma entrevista com o Jordan Peterson, né? Que é um psicólogo canadense que eu amo de paixão. Amo o Jordan Peterson. E aí a entrevistadora perguntou pra ele assim: se você pudesse ser um super-herói, qual poder você escolheria ter? Qual super-herói você gostaria de ser e qual poder você gostaria de ter? Aí, qual superpoder você gostaria de ter, né? E aí ele falou assim: óbvio, Doutor Estranho. Queria ser o Doutor Estranho. Aí ela pra ele: tá, e qual superpoder você gostaria de ter? Aí, gente, a resposta do homem foi do tamanho da mente daquele ser humano, que na minha opinião é um gênio, né? Ele falou assim: eu queria ter o poder da fé. Aí a menina perguntou assim: fé? Eu queria ter o poder da fé. Aí ela virou para ele e falou assim: mas o que você faria com isso? Aí ele falou assim: eu moveria montanhas. Gente, olha isso. Né? Você não pode contar um negócio desse sem dar o crédito para a pessoa, né? Ele tem um livro famoso que é 12 Regras para a Vida, né? Jordan Peterson, se você quiser saber mais a respeito dele, né? Ele é maravilhoso, eu adoro ele. E é isso, gente. Então, se nós realmente acreditamos que estamos unidos ao nosso Pai, o que será impossível para nós? Né? Um dos adesivos de carro que eu mais gosto, que tem nos carros aqui no Rio, agindo Deus, quem impedirá? Né? Ou tudo para Deus é possível, né? Então tudo, quando você se conecta com Deus, é possível. Não que você vai ficar lá no topo da montanha, oh meu Deus, venha, me ajude. Não. Lembram daquela máxima que eu ensino para vocês desde 2021? Deus só pode fazer por nós aquilo que Ele pode fazer através de nós. Então é o que ela fala aqui. Você vai ser o canal para as forças espirituais de talento, criatividade e inteligência. Na verdade, você já é o canal. O que você ainda não está fazendo é canalizar. O que você ainda não fez foi abrir essa torneirinha aí para o divino passar através de você. Porque quando o divino conseguir passar através de você, você moverá montanhas. Certo? Certo? Como diria seu Creyson, que eu adoro. Certo? Entenderam? Você é esse canal. Você já é. Você já é o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Né? Aquele seu irmão que tá lá fazendo uma série de malfeitos, todo dia, segunda, quarta, sexta, de manhã, de tarde, de noite, ele também já é o canal. Mas ele está escolhendo ainda, só por hoje, ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do ego, cheio de medo, e aprender com a voz do ego, cheia de medo. Mas essa escolhe novamente, meu irmão, tá aqui nas nossas mãos diariamente, a todos os momentos, né? Por isso que eu digo para vocês e vou continuar insistindo. Estudem comigo o livro-texto. Estudem comigo o livro-texto. Né? Ele vai ajudar muito vocês a consolidarem todo esse aprendizado que nós temos aqui, que nós já tivemos em 2021, em 2022 e agora estamos olhando para esse aprendizado de uma forma mais aplicada, com o objetivo de voltarmos lá no nosso passado para curarmos a nossa criança interior, nossas crianças interiores. Certo? Muito bem, meus queridos, minhas queridas, parece que os pedreiros obedeceram ao Divino Espírito Santo e foram fazer um lanchinho, né?
Deixa eu ver que horas são aqui. Ah, exatamente isso, a hora do lanchinho. Muito bem. Vamos continuar aqui com a nossa leitura do Curando a Vergonha que Impede de Viver. Tá? Onde a gente estava? A gente está terminando essa sessão que fala dos estilos caracterológicos da ausência de vergonha. Da ausência de vergonha saudável e que caracterizam a presença da vergonha tóxica, tá? Deixa eu ver qual é a sessão agora. Comportamentos e reencenações compulsivos e viciadores, tá? Ele mudou de sessão. Comportamentos compulsivos e viciadores. Na minha série Bradshaw on the Family, John Bradshaw sobre a família, apresentei uma gama de comportamentos compulsivos viciadores que indicavam que existe um número bem maior de viciados do que as pessoas imaginam. Perfeito, todos nós somos viciados em maior ou menor grau, todos nós, 100%. O vício é uma estratégia de defesa do ego, estrutural. Quase sempre limitamos essa área, concentrando-nos excessivamente no abuso do álcool ou das drogas. A Pia Mellody é uma grande autora que fala sobre codependência e sobre vícios. Definiu o vício como qualquer processo utilizado para evitar ou afastar uma realidade intolerável. Na verdade, é evitar ou afastar os sentimentos, o mal-estar, a vergonha tóxica que é despertada nessa situação de realidade intolerável. Como afasta uma dor intolerável, ele se torna a nossa principal prioridade e faz tanto por nós que extrai tempo e energia dos outros aspectos das nossas vidas. Ele tem, portanto, consequências prejudiciais à vida, sempre. Ter uma base de vergonha tóxica significa sentir uma dor intolerável. A dor física é horrível, mas existem momentos de alívio. Existe a esperança de ficarmos curados. A ruptura interna da vergonha e o pesar pelo nosso eu autêntico é um estado crônico, não posso fazer nada a respeito, né? Tem algo de errado comigo, eu nasci com defeito de fabricação, né? Eu sou aquela maçã podre lá da cesta e eu não posso fazer nada, né? Imagina que você tenha comprado um produto e esse produto veio com um defeito de fabricação que é irreparável. Não tem jeito, só você indo lá na pessoa que te vendeu ou no fabricante, né? E pedindo uma substituição. Mas como assim? Como é que eu vou fazer isso comigo mesmo? Eu vou falar assim, Deus, eu vim com defeito de fábrica, você vai ter que me substituir. Não existe isso. Então eu tenho que carregar essa dor dessa crença ad eterno, até o dia que eu morrer. E o detalhe é, no momento em que eu morrer, eu vou carregar essa crença. Então eu vou levar essa crença para o meu período entre vidas, no plano espiritual, e depois, adivinhem, se eu não estou fazendo nada para corrigir essa mentira do meu ego, eu vou reencarnar novamente com essa mesma crença, tá? E hoje a gente vai fazer algo a respeito disso, tá bom? A ruptura interna da vergonha e o pesar pelo nosso eu autêntico é crônico, né? Ele nunca vai embora. Não existe nenhuma esperança de cura porque somos defeituosos. É assim que nós somos. Não temos um relacionamento com nós mesmos nem com nenhuma outra pessoa. Estamos completamente sozinhos. Estamos presos na solitária e sentimos uma dor crônica. É a dor lá do pecado original, tá? Deus me expulsou do paraíso, porque pequei. Precisamos nos livrar dessa dor intolerável. Precisamos de algo fora de nós capaz de afastar essas coisas terríveis que sentimos com relação a nós mesmos. Precisamos de alguma coisa ou de alguém que afaste a nossa solidão humana. Precisamos de uma experiência que altere a nossa disposição de ânimo. Existem miríades de maneiras pelas quais podemos modificar o nosso estado de espírito. De qualquer forma de eliminar a dor através da modificação da disposição de ânimo é potencialmente viciadora.
Se ela afasta o nosso contínuo desconforto, passará a ser a nossa principal prioridade e o nosso mais importante relacionamento. Então, o meu mais importante relacionamento se torna o meu relacionamento com a minha droga, com o meu vício. O meu vício pode ser numa pessoa, pode ser lá no meu marido alcoólatra, tá? Seja qual for a maneira que escolhamos para alterar o nosso estado de espírito, ela será o relacionamento que terá precedência sobre tudo o mais na nossa vida. À semelhança do que acontece com uma dor física excruciante, faremos tudo para eliminar essa dor intolerável. Você já teve uma dor de cabeça latejante? Eu tive uma vez na vida. Uma vez na vida. Esse ano, em março, eu acho, fevereiro. Você não consegue pensar em ninguém ou em uma outra coisa. Se o médico lhe receitar um remédio para aliviar a dor, isso terá precedência com relação ao seu cônjuge, ao trabalho e à família. E aí ele tá descrevendo como os vícios funcionam. E isso aqui é muito precioso. Até para a gente poder parar de julgar o nosso próximo, né? A cronicidade se tornará patológica e ameaçadora para a vida. Você fará qualquer coisa para manter a nova disposição de ânimo. Se alguém tentar afastar você desse relacionamento, você executará revoluções mentais para provar a essa pessoa o quanto precisa desse relacionamento. Esse relacionamento aqui pode ser o relacionamento com o copo, por exemplo, com o álcool, ou com uma pessoa, tá? Ou com um vício de jogo, tá? Com o jogo, por exemplo. Negará que ele está lhe trazendo consequências nocivas. Você acreditará que ele é bom, apesar de ameaçar a sua vida. Um delírio. Desse modo, os modificadores do estado de ânimo que utilizamos para afastar a nossa vergonha tóxica se tornam os nossos vícios. Se você tem uma base de vergonha, será um viciado. Não há como escapar disso. Então, se nós temos uma base de vergonha, somos viciados, né? Os vícios formam a camada externa das nossas defesas contra a vergonha tóxica. Como disseram os autores Fossum e Mason, um dos aspectos mais claramente identificáveis da vergonha é o comportamento viciador, né? É o comportamento do vício, né? O vício esconde a vergonha e a realça ao mesmo tempo, e a vergonha alimenta o vício. Vou ler de novo. Anote na sua agendinha no dia 6 de novembro. O vício esconde a vergonha e a realça ao mesmo tempo, né? Então eu bebo, vamos pegar o alcoólatra. Eu bebo para não sentir a minha vergonha. Mas à medida em que eu bebo e preciso beber cada vez mais para não sentir a minha própria vergonha, olha só que maneiro. O meu comportamento socialmente, ele fica cada vez mais vergonhoso, cada vez mais desprezível, né? Então, o vício esconde a vergonha e a realça ao mesmo tempo, e a vergonha alimenta o vício. Além disso, o vício é sempre uma doença familiar. Vimos isso claramente no genograma de Max. O Max, que a gente falou dele há uns 2 meses atrás, né? Que tinha um problema com o alcoolismo. Então, o vício é sempre um problema familiar. E o vício é sempre um problema transgeracional. Se você tiver um alcoólatra na sua família, vai buscar lá em cima. Você vai encontrar os outros alcoólatras. Ou você vai encontrar um julgador compulsivo, ou você vai encontrar um dependente químico, ou você vai encontrar um homem que, por exemplo, é viciado em ter casos extraconjugais, um homem que é mulherengo, por exemplo, isso é vício também, né? Um dependente de sexo. E relacionamentos que na maioria das vezes vão ser destrutivos, né? Pessoas que são codependentes, pessoas que vão apresentar esse vício de alguma maneira, tá? O vício, ele é a mais poderosa, talvez, defesa contra a vergonha tóxica. Por quê? Porque quando eu tô lá sentindo a minha própria vergonha, esse sentimento é horrível, a minha dor é excruciante, como ele falou.
Então eu preciso me anestesiar. Como eu me anestesio? Eu me anestesio bebendo, eu me anestesio fumando, eu me anestesio comendo, eu me anestesio comprando, eu me anestesio me drogando. Eu tô me anestesiando. Eu posso me anestesiar fazendo atividade física, né? Como vocês sabem que eu frequento academia, eu vejo isso muito na academia, né? Pessoas que são absolutamente viciadas em ter o corpo perfeito, em controlar a sua alimentação de uma maneira espartana. A pessoa não come um brigadeiro, né? Fossum e Mason, os autores, também descrevem o seguinte: o vício é o princípio organizador central do sistema familiar, sustentando tanto o sistema quanto a vergonha. Quando nos dirigimos ao vício nas famílias, abrimos a porta da vergonha delas. Então, aquela família perfeita, né? Do comercial de margarina, um indivíduo, normalmente, que é o chamado paciente identificado, um indivíduo, ele é cooptado pelo sistema familiar para manifestar o vício. Mas a família inteira está doente. Todo o sistema familiar está doente. E toda a dor daquele sistema familiar orbita em torno do indivíduo viciado, o PI, o paciente identificado, e das estratégias que cada membro da família vai desenvolver para lidar com aquilo, tá? Por exemplo, a esposa se torna codependente do marido e fica tentando salvá-lo. Um filho vai virar o super realizador. O outro filho vai virar a criança perdida. O outro filho vai virar o bode expiatório. E esses papéis familiares, sobre isso a gente já falou extensamente, tá? Uma outra possibilidade que muitas vezes vai ocupar, digamos assim, entre aspas, o lugar do indivíduo viciado, é uma pessoa que tem uma doença crônica física. Uma outra possibilidade, uma doença crônica mental, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né? E por aí vai. Abrimos as portas da vergonha familiar, como ele disse, né? E aí a grande questão é: o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos olhar e buscar curar? Ou nós vamos, como a maioria das famílias infelizmente faz? Vamos fingir que nada está acontecendo, né? Então a coisa tá ali pegando fogo, tá tudo horrendo dentro do ambiente familiar. E aí a criança chega, por exemplo, a mãe tá lá dando um ataque, surtando, né, no meio de uma crise psicótica. E aí a criança então chega para esse pai e em busca de ajuda. E o pai vira para essa criança e fala assim: "Não, tá tudo bem, a sua mãe tá apenas um pouco nervosa. A sua mãe é uma pessoa nervosa." Ou a sua mãe é uma pessoa muito sensível. O adulto está se recusando a enxergar a realidade e a lidar com a realidade. E aí a criança fica ali, sem saber o que fazer. Adivinhem o que acontece com essa criança? Essa criança, obrigatoriamente, ela vai ter que crescer mais rápido. E muito provavelmente ela vai começar a dar conta dos problemas da família, vai começar a tentar salvar a mamãe, tentar salvar o papai, tentar manter todo mundo unido da maneira menos capenga que ela conseguir dentro da estrutura egóica que ela tem como criança, que ainda é muito fraca, né? Não estou falando do ego negativo de Um Curso em Milagres, estou falando do ego de Freud, tá? Os vícios de ingestão. Alguns fenômenos modificadores da disposição de ânimo são mais inerentemente viciadores do que outros. É por isso que as substâncias químicas e os alimentos têm sido o foco do comportamento compulsivo e viciador, tá?
O álcool e outras drogas. Algumas substâncias químicas possuem propriedades viciadoras inerentes. Uma droga como o álcool, que afeta a atividade elétrica do sistema límbico, a parte do cérebro que controla as reações emocionais, encerra poderosas qualidades viciadoras. O álcool também é um estimulante do comportamento, visto que diminui a inibição. É uma substância química que altera a mente e afeta gravemente a química e a nutrição do corpo, após longos períodos de utilização. Estágios claros e progressivos de vício foram observados e são agora unanimemente aceitos por pesquisadores da área. Discutem-se agora 2 tipos de alcoolismo. Um tipo parece resultar de uma fraqueza genética natural e uma predisposição para a intolerância ao álcool. Lembrando que a fraqueza genética fala do componente transgeracional, tá bom? Da doença. É uma substância. O outro parece ser adquirido após longos períodos de utilização crônica. Todos concordam, porém, que os filhos de alcoólicos têm uma probabilidade de 5 a 9 vezes maior de se tornarem alcoólicos do que as crianças provenientes de famílias não alcoólicos. Tá? O nome correto mesmo é alcoólico, tá? Que é aquele que faz uso do álcool, tá? É um nome melhor. No meu caso, em particular, tanto a minha avó paterna quanto o meu pai parecem ter sido alcoólicos genéticos. Ele está falando dele, John Bradshaw. Meu pai teve problemas a partir do primeiro drink. Também acredito que eu seja um alcoólico genético, isto é, tive problemas desde o meu primeiro drink. Quer dizer, ele bebeu uma vez e ele se viciou. Tem um componente genético aí forte. Eu apaguei pela primeira vez por ingestão de álcool aos 15 anos. Quando apagamos, temos uma espécie de amnésia cerebral. As lembranças associadas às experiências são apagadas depois que um certo limite de tolerância é atingido. Essas ocorrências são um poderoso aviso a respeito do alcoolismo genético. Os dados genéticos parecem refutar a posição de que a vergonha tóxica é a essência do vício. Embora eu não queira em momento algum afirmar que nunca houve um caso de alcoolismo puramente genético, tenho que declarar sinceramente que eu nunca vi um. Participei ativamente da comunidade de recuperação de alcoólicos durante 22 anos. Aconselhei cerca de 500 alcoólicos e dirigi por 4 anos o programa Palmer Drug Abuse, o programa Palmer de abuso de drogas em Los Angeles, tendo sido antes disso consultor desse programa por 10 anos. Em todos esses anos, nunca vi ninguém que não tivesse questões de abandono e vergonha tóxica internalizada, juntamente com o vício físico. O meu palpite é que o mesmo se aplica a outras drogas sedativas, como os tranquilizantes e as pílulas para dormir, bem como aos estimulantes, alucinógenos, a nicotina, cigarro, né, e a cafeína. Acredito, como os autores Fossum e Mason, que o vício é muito mais do que uma única doença identificável. Aqui eu vou fazer um parênteses e colocar o componente da espiritualidade, né? Que é no que eu acredito e que é o que a gente aprende lá na escola do Theta Healing, né? Também a Cristina Cairo, que eu sempre falo dela para vocês, ela também fala lá do canal Linguagem do Corpo. Né? Então, o que acontece? O que é o componente genético? Se você olhar pelo lado da espiritualidade, o componente genético ele tá ali porque ele vem dos comportamentos dos seus ancestrais, tá? Então, aqueles genes, comportamentalmente falando, eles foram ativados. A gente pode buscar a explicação disso hoje na epigenética, tá? A epigenética, ela explica isso. O Bruce Lipton, né? Enfim, outros autores aí que eu não tô me lembrando o nome. Então, olha só. Quando vamos supor que você seja um alcoólico.
e você decide encarnar. E o vício em álcool é alguma coisa que você vai precisar aprender a dominar e a curar e a sanar. Mas você vai encarnar. Então você vai escolher uma família cujo padrão comportamental seja compatível com o seu vício em álcool. Então você vai encarnar numa família onde o seu pai será um alcoólico, tá? E aí está o componente genético, né? Eu encarno numa família que tem o mesmo padrão vibracional que eu. Tem os mesmos comportamentos, as mesmas fraquezas e muito provavelmente as mesmas fortalezas. As coisas podem aparentemente, podem parecer que não são assim, mas no fundo elas são, né? O meu padrão vibracional, o meu nível de consciência é completa, total, 100% compatível com o nível vibracional do meu pai e da minha mãe. Por isso que eu pude nascer ali, por isso que eu pude encarnar ali. Tá? Eu tô no mesmo nível de consciência. Então aí tem esse componente genético. Mas o que é que tá por trás do componente genético? O que é que tá por trás desse comportamento? Pegando o exemplo do alcoolismo e pegando aqui o que eu falo do Theta Healing para vocês, que a crença está em 4 níveis, está no seu nível histórico, está no seu nível primário, está no seu nível genético e no seu nível de alma. Então, no nível genético estão todos os meus ancestrais. Tudo que eles já aprenderam a fazer, tudo que eles já dominaram e tudo que eles ainda não aprenderam e não dominaram. Por isso que eu falei para vocês no dia de finados que nós estamos optando por mudar essa herança genética que nós vamos deixar para os nossos descendentes e por curar também os nossos antepassados aí por uma ressonância que nos lembra que temos um campo morfogenético que une a nossa família. Então, se eu me curo de uma dificuldade agora, é muito menos provável que a minha sobrinha, o meu sobrinho, vão cair nesse mesmo buraco no qual eu caí a vida inteira. Como assim, Jaque? Comunicação entre as mentes são uma só. Então, o trabalho que eu estou fazendo hoje por mim, de cura por mim, ele cura os meus antepassados e cura os meus descendentes. As crianças da minha irmã, não são minhas descendentes diretas, mas são minhas descendentes, tá? Então, voltando, eu tenho esse componente que se manifesta geneticamente para eu me tornar uma usuária de álcool. E aí o meu pai era um usuário de álcool, era um alcoólico, né? Mas qual é a raiz? Era isso que eu ia falar. Qual é a raiz? A raiz que tá nesses dois comportamentos, meu e do meu pai, é a vergonha tóxica. É a vergonha tóxica, tá? Eu conhecia na minha vida mais de uma mulher com problemas de álcool e de dependência emocional, e tinha uma especificamente que ela falou pra mim: eu não posso comer açúcar. Meu pai era alcoólatra e eu tenho uma predisposição para o vício em açúcar. Para os nossos corpos, açúcar branco, tá? A nossa cocaína licenciada, né? A gente tem 2 cocaínas licenciadas, né? Livres pra gente consumir a hora que a gente quiser. Uma é a farinha branca, né? E a outra é o açúcar branco, né? E ela falou: eu não posso consumir porque eu me vicio. E para os nossos corpos, se você comer um bolo branco, recheado, cheio de brigadeiro e coberto com aquele açúcar de confeiteiro, para o seu corpo dá no mesmo. Você tá tomando um copo grande de cachaça, tá? Então é muito fácil
se a gente tem uma predisposição ao alcoolismo, a gente se viciar no açúcar branco e na farinha branca, né? E aí é bom a gente observar isso, né? Pra gente ver como o nosso vício em doces, ele é socialmente aceito, né? E aí a gente tem que fazer alguma coisa a respeito também, né? Então, o que é importante que eu quero deixar para vocês hoje? Enquanto eu não me predispuser, enquanto eu não me dispor, enquanto eu não tiver a disposição de... Lembrando que nesse momento, nesse mês de novembro, nós estamos trabalhando com o anjo da disposição, então vamos pedir a ele para nos ajudar a termos a disposição de sentir essa dor excruciante dessa vergonha tóxica e então deixá-la embora. Os vícios vão continuar nos assombrando. Porque são os vícios que vão nos anestesiar desses sentimentos tão dolorosos, tá? Então hoje eu vou propor para vocês que nós fechemos o vídeo aqui fazendo uma prece para o Divino Espírito Santo, né? Então eu vou fazer e vocês me acompanhem. Quem quiser, por favor, me acompanhe, né? Então, Divino Espírito Santo, por favor, entre nas nossas mentes, remova das nossas mentes a crença de que não somos bons o bastante, de que há algo de errado conosco, de que temos um defeito de fabricação. Por favor, remova das nossas mentes a crença de que não valemos nada, de que não somos dignos de ser amados. Por favor, pedimos pelo milagre. Por favor, venha até nós e corrija as nossas mentes. E nos dê, através do poder do Divino Espírito Santo, a lembrança de que somos os filhos de Deus perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado, que somos dignos de ser amados, que valemos muito para Deus, que somos muito valiosos e que somos perfeitos porque fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus amoroso, de um Deus presente, de um Deus que nunca nos abandonou. E assim é. Está feito, está feito, está feito. Muito obrigada. Então, que essa seja a nossa prece de correção das nossas mentes no dia de hoje, para que nós possamos ficar bem longe desses comportamentos relacionados aos vícios. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem para o dia de hoje, tá? E hoje eu desejo que você, para lembrar a nossa lição, eu desejo que você hoje passe o dia sem medo e com amor, se dispondo, se abrindo para ter a sua mente curada, para receber o milagre, para receber a expiação, para se lembrar de que a separação nunca ocorreu, de que você e Deus, seu Pai, continuam sendo um e nunca deixarão de ser, e que você viva esse dia hoje afogado no amor de Deus, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.